Nossa, já tem pessoas chegando aqui. Oi, galera! Temos pessoas chegando. Oiê! Eu gosto quando é assim, o pessoal não tá ligando a câmera. Fazendo só. E eu fiz as partes. Se quiser dar uma olhadinha, se precisar de alguma coisa, Vamos vou esperar olhar. uns E minutinhos. também como ela do lazinho. Até o pessoal chegar. Já vou botar meu óculos, senão eu fico cega. Ligar minha luz aqui, para vocês me verem. E aí, gente, como vocês estão? Oi, Jai, tô te vendo aqui. Gente, enquanto a gente espera o pessoal chegar, eu vou lá só buscar minha água e já volto. Oi, galera. O pessoal é meio tímido, né? Fim do dia, aquela coisa, né? Ninguém fala comigo. Eu tô aqui só falando sozinho. Oiê! Oi, gurias! Nossa, o pessoal tá brigando pra falar comigo hoje. Que loucura! Gente, nós vamos esperar até 7h05, até que todo mundo entre. Vamos estar uns minutinhos. Mas, se alguém se sentir à vontade aí para falar comigo, eu tô aqui, hein? Tô disponível.
Menina do céu, a Tainara tá ali, ó, dirigindo. Mulher de Deus, se cuide. Marina também está no trânsito. Marina, pelo amor de Deus, chegue segura em casa. Vamos lá, estaremos todos aqui. Não tem problema, esperamos. Bom, galera, vamos lá então. Deixa eu só liberar aqui uma última pessoa que está entrando. Deixa eu ver se ela foi. Foi. Então, pessoal, como vocês estão? Estão bem? Espero que vocês estejam seguros em casa. Para aqueles que estão chegando em casa, por favor, deem um ok que chegaram bem depois. Mas a gente vai começando aqui, até em respeito, né, ao pessoal que chegou no horário. E então vamos dando início a mais um workshop aqui na Mentoria Una. Fico muito feliz de ver tantos líderes que estão buscando se desenvolver. Tive a oportunidade de conhecer mais de perto alguns de vocês, mas espero que eu consiga trocar uma ideia com todo mundo até o final do nosso workshop, ou enfim, depois dele. E, obviamente, né, fico muito feliz de conseguir contribuir com a liderança de cada um de vocês. Então, bora começar? Estão preparados para colocar a cabeça para funcionar, para pensar? Espero que vocês também estejam aí com a caneta, caderno, para fazer algumas anotações que acredito que vão ser super importantes. Tá bom? Então, bora! Vou compartilhar aqui com vocês o material para vocês irem acompanhando e a gente vai conversando, tá? Deixa eu ver quem que tá entrando aqui só antes da gente começar. Helena. Entrou. Foi. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Para a gente não perder muito aqui do nosso horário. Vocês estão vendo? Só me confirmem se está conseguindo ver aí. Só me deem um joinha para eu saber. Estão enxergando? Se não estão. Show. Então, gente, a maioria de vocês que está aqui hoje no nosso workshop preencheu um formulário com os seus maiores desafios ali na liderança. Então, é com base nesses desafios que a gente conversou ali que o nosso workshop ele vai se desenrolar no dia de hoje, tá? Eu percebi pelas respostas que tem bastante gente cansada aqui, né? Termina o dia com aquela sensação de que passou o dia só ocupado, mas não necessariamente foi produtivo. E eu digo, né, se tudo no nosso negócio ou na nossa equipe passa pela gente, então é natural que a gente encerre o nosso dia com essa sensação, né? É muito difícil a gente chegar no final do dia com uma sensação de, nossa, hoje foi muito produtivo. Mas uma coisa muito curiosa é que, além da sobrecarga, que é o nosso tema principal no workshop, no nosso formulário, a gente também teve outras respostas relacionadas à parte de insegurança.
Então, eu digo para vocês, a insegurança, ela está diretamente ligada à parte da sobrecarga. E vocês podem não estar sobrecarregados só pela quantidade de demandas que vocês têm, mas pela insegurança que vocês sentem de estar nessa liderança. Então, essa sobrecarga que a gente está falando aqui, ela, na maioria das vezes, vem da própria insegurança da gente ser líder. E a gente está liderando sempre nesse modo sobrevivência, na intuição, eventualmente não temos direção, então a gente vai ali agindo conforme as coisas vão acontecendo. E quando a gente fala da insegurança, a gente também fala do medo. Medo de perder o cargo, medo de ter que desistir do nosso negócio, medo de decepcionar a nossa equipe. E assim, o que acontece quando a gente sente medo? O nosso cérebro, ele ativa o nosso modo alerta. E esse nosso modo alerta ativa um mecanismo de defesa, que é o que vem com o medo. Ou seja, essa nossa necessidade de controlar as coisas. Porque vamos lá. Qual que é o objetivo do nosso cérebro? Nos proteger. Quando a gente está diante de uma situação de perigo, o que ele faz? Ele começa a nos mandar mensagens de que ali, naquele lugar, não é um lugar tão legal para a gente estar. Ou seja, ele manda a gente correr, ele manda a gente fugir, ele manda a gente fechar os olhos, acelera o nosso coração, nos deixa nervoso. E tudo isso acontece como um mecanismo de defesa para que a gente recupere o controle sobre aquela situação. E aí, o que a gente faz? A gente não delega, a gente quer separar as coisas somente com a gente não pede ajuda. E o que é isso? Centralização. E esse centralizar na nossa liderança é, de fato, o que gera o apagar incêndio. Ou seja, às vezes, o incêndio que a gente tanto fala, ele nada mais é do que o nosso medo, a nossa insegurança, gritando na nossa cabeça para que a gente recupere o controle das coisas. E isso faz com que essa nossa sensação de sobrecarga, ela seja, na maioria das vezes, mais pesada do que ela realmente é. Às vezes é só um foguinho ali que está na nossa frente, uma faísca, mas a gente tem tanto medo que a gente enxerga aquilo como se fosse um prédio inteiro em chamas. Isso é o nosso cérebro aumentando a situação para nos proteger de algo que ele está interpretando como perigoso, como algo novo, como algo incerto. E por que será que a gente sente tanto medo de agir na nossa liderança? Porque tudo aquilo que é novo dá muito medo. O nosso cérebro, ele quer manter o que a gente chama de energia cognitiva. Que diabos é isso, Carol? Bom, o nosso cérebro, ele não gosta de mudanças. Ele gosta de previsibilidade. Ou seja, sempre que a gente tem alguma coisa nova, algum cenário que é incerto, como uma nova liderança, como começar um negócio, o nosso cérebro, ele vai precisar de mais energia para agir diante daquelas situações, certo? Mas ele não quer isso. Ele quer agir de boa, com o mínimo de energia possível. E eu sempre falo que o nosso cérebro, ele é meio vagabundo, porque ele gosta de ficar só repetindo aquilo que ele já sabe. Ele quer agir de boa, na dele. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar para sair da sobrecarga, para a gente sair desse modo sobrevivência, é olhar para as situações como elas realmente são. Sem deixar que esse modo vagabundo do nosso cérebro, digamos assim, ele nos domine. Porque é mais fácil para o nosso cérebro aceitar que, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, então eu vou desistir. É muito mais fácil do que eu colocar energia para aprender a fazer aquilo ali. Daí vocês podem me perguntar, né? Tá, Carol, mas o que eu faço? Como que eu faço isso? Porque falar é muito fácil, né? Gente, não existe nada melhor do que diagnosticar, identificar o que realmente está causando essa nossa sobrecarga. Então, fazer um diagnóstico da situação, a gente pode fazer por meio de perguntas.
E aí eu trouxe aqui para vocês algumas perguntas que eu acho que são super importantes para a gente se fazer nesses momentos, que vai nos ajudar nesse diagnóstico. Eu sinto que eu estou precisando vigiar tudo o tempo todo? Eu fico refazendo as atividades e tarefas que eu tenho no meu dia a dia? Tipo, hoje fiz uma tarefa, amanhã eu reviso ela, achei que ficou ruim, daí eu faço de novo. Eu decido sempre tudo. Normalmente, quando o líder é um líder de negócio, ele decide tudo, né? Mas será que ele precisa decidir tudo? Outra coisa, eu estou conseguindo pensar estrategicamente ou eu só estou preocupada em executar? Se a gente responder que sim para essas perguntas, então a gente sabe que a gente está agindo no modo sobrevivência. E o que a gente tem que fazer então? A gente tem que fazer algumas quebras de crenças, porque é importante que a gente mude o nosso pensamento sobre aquilo que a gente acredita hoje, para que a gente consiga assumir essa liderança que hoje em dia é nova para mim. É uma coisa nova. O novo dá medo. Então, como que eu posso mudar essa minha visão sobre a liderança? Quebrando crenças. Primeiro de tudo, a sobrecarga, ela não é sinônimo de falta de capacidade ou falta de competência na liderança. Na verdade, a sobrecarga ela vem muito mais da ausência de estrutura. E essa ausência gera uma liderança o quê? Mais reativa, que é esse tentar assumir o controle sempre, tentar assumir a qualquer custo. Então, vamos lá, o que de fato é a sobrecarga, então? Alguém se sente à vontade de responder essa pergunta? Ninguém? Podem colocar no chat se vocês quiserem. Tipo, eu acho que sobrecarga é tal coisa. Eu vou dar um minutinho para vocês. Daí a gente lê rapidinho. Zero respostas. Pô, o pessoal brigando para trazer respostas. Muitas solicitações. Boa, Marina. Que mais? Que mais que vocês acham? Pouca mão de obra. Também? Mais alguém? Exato, Andy. Fazer muito e não ter apoio. Legal. Legal, legal. Então, vamos analisar um pouco sobre o que veio aqui de respostas para nós. A gente falou, então, muitas solicitações, pouca mão de obra, acúmulo, não somente de tarefas, mas de pensamento. Sobrecarga é fazer muito e não ter apoio. Não se organizar, delegar e saber dizer não, e não delegar funções, não saber delegar. Legal. Tudo isso também do que é a sobrecarga. Mas não somente isso. A sobrecarga, na verdade, ela é um excesso de centralização. E todas essas coisas que vocês colocaram aqui, elas são excesso de centralização. Seja porque eu tenho poucas pessoas para fazer essas atividades e eu acabo centralizando em um número menor de pessoas, seja não conseguindo delegar. Então, tudo passa por essa ideia de centralização. E, gente, quando tudo passa pela liderança, ou quando a gente tem uma coisa de centralização, tudo vira gargalo. E quando tudo vira gargalo, o que acontece? O nosso time, ele desacelera e a gente acelera, porque a gente tem que compensar as coisas. E aí a gente tem esse ciclo que eu trouxe aqui ilustrado para vocês, que é a insegurança, que a gente falou antes, que gera uma necessidade de controle, que gera a centralização, que gera o retrabalho, que me traz o cansaço e mais insegurança. Então, o cansaço, ele vem não porque a gente está produzindo muito e fazendo muito, até pode ser às vezes, mas ele vem muito mais por a gente estar o quê? Segurando muita coisa. E na maioria das vezes, a gente segura as coisas calados, em silêncio. Por quê? Porque a gente tem medo.
Então, vocês conseguem perceber que isso se torna, no fim das contas, um ciclo vicioso, onde tudo começa e termina na insegurança? Então, a nossa energia, ela precisa se concentrar na raiz da sobrecarga. Ou seja, de onde vem essa sensação de sobrecarga? E aí, claro, analisar e olhar para todos esses pontos que vocês trouxeram é super importante. Mas, sempre que a gente tem a sobrecarga, a gente pode citar 3 principais raízes. A primeira delas é a questão da falta de prioridade clara. A segunda, falta de processos internos. E a terceira, a delegação sem critérios. E agora a gente vai entrar aqui em cada uma delas, tá? Primeiro, falta de prioridade clara. Quando tudo é importante, tudo vira urgente. Pensem comigo. O que significa prioridade? Primeiro de tudo, significa uma coisa só. Então, por que a gente insiste em sempre ter mais de uma prioridade? Aí tudo vira prioridade. Por que será que a gente tem isso? Isso gera o quê? O nosso senso de urgência que fica prejudicado. Porque se tudo é prioridade, eu me perco no que eu preciso fazer primeiro. Não é assim? É assim, né? Quando a gente tem muitas prioridades, muita coisa para fazer, eu me perco, eu não sei o que eu faço primeiro. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com isso na cabeça, tá? Quando tudo é prioridade, então nada é prioridade. E aí que a gente entra na parte da segunda raiz da sobrecarga, que é a falta de processos internos. Toda pergunta, toda dúvida que é repetida dentro da nossa equipe, dentro do nosso negócio, significa que eu tenho um processo que é inexistente. Quando a gente não tem um processo interno muito bem definido, que seja útil e funcional, a gente não tem um padrão. E se a gente não tem um padrão, eu não tenho o quê? Segurança para tomar atitudes. Ou seja, a insegurança aqui de novo. Pensem comigo. Eu tenho uma equipe de 10 pessoas. Cada um faz de um jeito. Ah, fulano faz de trás para frente, o outro de frente para trás, o outro faz da esquerda para a direita, o outro... Assim, cada um faz o que quiser. É óbvio que isso vai me demandar mais energia, porque eu vou precisar cuidar se todo mundo está chegando no resultado que a gente precisa. Agora, se eu tenho um padrão, um processo interno, eu consigo o quê? Aumentar a minha chance de as coisas serem feitas como eu preciso e como eu espero. Não faz sentido para vocês? Gente, me deem um ok se está fazendo sentido para vocês. Se eu estou indo muito rápido também, vão me avisando, tá? E aqui, então, entramos na terceira raiz da sobrecarga. Eu não tenho processos internos, eu não consigo priorizar as coisas direito, e eu ainda faço o quê? Delegação sem critérios. Gente, delegar tarefa sem contexto gera retrabalho. Se eu delego atividades para todo mundo sem ter um critério claro do que cada pessoa precisa fazer dentro daquilo, eu não estou sabendo aproveitar os meus recursos, nesse caso humanos, de maneira inteligente. E isso aqui também vale para quem é líder de negócio. Se eu não tenho um critério para saber qual atividade é mais importante ou em qual atividade, tarefa eu, Carol, sou indispensável, então eu só estou vivendo modo execução. Eu não estou conseguindo ser estratégica. E delegar com esses critérios que a gente está falando é entender qual dessas tarefas é mais importante agora e quem vai ser o responsável por fazer isso. Não adianta também eu passar uma atividade extremamente analítica para uma pessoa que tem dificuldade em ser analítico, em olhar números. Se eu faço isso, eu não estou sabendo analisar no que a minha equipe é boa. E se eu, líder do meu negócio, sei que eu tenho uma questão, que eu tenho muita dificuldade, será que eu não posso pedir ajuda para alguém? Porque, às vezes, a gente inventa de fazer sozinho tudo, né? Aí a gente perde o quê? 10 horas tentando resolver o negócio sozinha. Sendo que eu poderia, talvez, pedir ajuda para algum conhecido, algum amigo, algum familiar. E eu sei que é ruim pedir ajuda, tá?
Mas pedir ajuda, gente, não é um sinal de fraqueza. Pedir ajuda, inclusive, exige muita coragem. Coragem da gente admitir que, por sermos pessoas criteriosas, sabemos que tem coisas que a gente não é tão boa assim. Então, o que, que a gente pode dizer sobre isso tudo até agora? A sobrecarga, ela não nasce do volume de coisas. Volume sempre vai existir. E como é que eu sei que o volume sempre vai existir? Por causa disso aqui. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Agora não vou conseguir porque tem muita coisa acontecendo. Quem aqui já disse ou pensou isso? Nossa, tem muita coisa acontecendo agora. Alguém se identificou com essa frase? Ai, não vou conseguir, tem muita coisa acontecendo. Gente, minha vida tá uma loucura. Nossa, tá rolando um rolezão aqui, não consigo. Agora não vai dar. Pois é, mas será que esse não é um cenário natural da nossa vida? Gente, sempre vamos ter muita coisa acontecendo. O que muda, na verdade, é a nossa percepção, o nosso foco. Quando a gente foca muito no que está rolando, nesse ambiente, nessas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente não consegue ser estratégico. A gente só olha para o volume. Ou seja, estamos com um olhar sem estrutura. Só que quando eu estou focada, quando eu sei qual é o meu objetivo, quando eu sei qual é a minha prioridade, quando eu sei todas essas coisas delimitadas que a gente falou sobre as raízes, eu consigo entender realmente o que é minha prioridade, o que é essencial para eu gerar o resultado que eu quero. Então, esse muita coisa acontecendo se torna muito pequeno. Porque a gente conseguiu mudar a nossa visão, a nossa perspectiva sobre muitas coisas. Então, o que, que eu preciso? Primeiro de tudo, saber colocar limites. Saber dizer não. E para colocar limites, muitas vezes eu vou precisar de um sistema, de um padrão. Porque talvez para mim seja muito difícil dizer não. Mas eu tenho que estabelecer que, se essa tarefa voltar para mim mais de uma vez, eu vou dizer não. E eu vou ensinar a pessoa a fazer. Ou, se eu tentei 2 vezes fazer essa atividade sozinha, sendo líder do meu negócio, e eu não consegui, então eu vou estabelecer uma regra de que, na terceira vez, se não ficar bom, eu vou pedir ajuda para alguém. Isso é estrutura. E é o que a gente, então, agora vai aprofundar. É o método. E ele tem que ser prático, funcional e que caiba dentro da realidade de vocês. Então, pensando nisso, como a gente tem várias lideranças aqui de negócios, lideranças de equipes e de vários setores, o que, que eu pensei para hoje? Se a gente pudesse fazer um método prático para a gente sair desse incêndio todo que a gente sempre fala, mas que ele caiba para todo mundo e que ele caiba para qualquer tipo de situação. Isso vai depender da prática de vocês? Sim, vai depender. Mas a gente pode olhar para esse método em 3 pilares, tá? Primeiro de tudo, a gente já falou um pouquinho nas raízes. Prioridade estratégica. A primeira coisa que a gente precisa aprender para criar essa estrutura que a gente está falando é aprender que a gente não pode tratar tudo como uma prioridade. Lembra? Prioridade não tem plural, é uma coisa só. E o nosso cérebro, ele não foi feito para olhar para 1000 coisas ao mesmo tempo. Se eu fico pipocando de uma coisa para outra, eu perco o quê? Energia. E o meu cérebro quer o quê? Manter energia. Então, para que eu crie esse sistema de prioridade, eu posso responder algumas perguntas. De novo, as perguntas aqui. Vamos lá. Se eu tivesse que escolher apenas 3 prioridades para essas semanas, quais seriam? Anotem aí. Vou dar um minutinho para vocês anotarem e pensarem sobre isso, tá bom? Me deem um ok quando vocês finalizarem.
Se quiserem me avisar no chat ou mandar um joinha ali, tá? Só pra gente estar na mesma página. Show. Alguém gostaria de compartilhar o que apareceu aí? Não briguem, gente, não briguem. Um de cada vez. Tá tudo certo. Feito? Show, 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 show. Bom, ninguém quis compartilhar o que veio, mas eu vou compartilhar com vocês uma coisa que me veio aqui. Se eu tivesse que escolher apenas 3 prioridades para essa semana, olhando para o meu negócio hoje, seria o quê? Focar naquilo que está me trazendo menos resultado. Exemplo, eu posso estar com dificuldade no meu comercial. O que eu vou fazer? Eu vou focar naquilo que vai me trazer um resultado mais rápido. Às vezes é ajustar o meu processo comercial, às vezes é contratar uma pessoa para me ajudar nisso, às vezes vai ser eu só parar para pensar sobre isso. Então é entender essas coisas, entender essas prioridades. E estão vendo como não é tão difícil assim? Não é tão difícil. A prioridade é o que vai mover o nosso resultado. A tarefa, aquelas coisas que a gente olha como tarefas, demandas, é o que vai manter a nossa máquina rodando, a nossa liderança andando. Então, não confundam prioridade com tarefa. Uma coisa é prioridade olhando para a tua liderança, outra coisa é prioridade de demandas. Daí a gente vai trabalhar aqui com prazos, com demandas, clientes, aí é outro rolê, tá? E o líder, gente, ele não vai precisar cumprir todas as tarefas. O líder tem que olhar para o que é prioridade e para o que é estratégico. E com isso, daí sim, a gente cria o que a gente chama de quê? Processo mínimo viável, que é o segundo pilar do nosso método. Sabe aquela pergunta que vem toda semana na nossa cabeça? Ou aquela pergunta que nos fazem toda semana dentro da nossa equipe? Um questionamento do tipo, ai, Carol, como é que eu faço isso aqui mesmo? Isso tem que virar processo. É aquele questionamento que eu, como líder, recebo e me faço todo dia ou toda semana. Se eu tenho sempre a mesma dúvida, ou se a minha equipe tem sempre a mesma dúvida, é ali que eu preciso criar um padrão. E a gente não vai sair daqui hoje criando 1 milhão de padrões. Não é isso. Mas qual é o padrão que vai me gerar resultado? E é isso que a gente chama de processo interno. Ou seja, eu crio um padrão para resolver aquela pergunta que já vem frequente, que sempre aparece. Então, o que é o processo de fato? O processo é a dúvida, que vira um passo a passo, que vai ter um responsável para fazer e que vai virar um padrão. E por que o processo interno, esse processo mínimo viável, ele é importante? Voltando um pouco do que a gente falou. O nosso cérebro é vagabundo. Quer agir na boa. E como é que eu faço com que ele haja na boa? Repetindo. E é repetindo que a gente vai criar esse caminho para o nosso cérebro. Quando eu não tenho um padrão definido, o meu cérebro vai ser exigido mais. Ele vai ter que trabalhar mais. Quando eu tenho um padrão, eu estabeleço um caminho mais curto. E se eu tenho uma equipe que sempre me demanda e toda vez eu vou lá e respondo ela, eu estou criando uma equipe que só depende de mim. Agora, se eu crio um padrão, eu faço com que eles criem essa autonomia, aí a gente pode usar uma das melhores frases do mundo, que é: a resposta para isso está no documento X. Não existe coisa mais maravilhosa do que a pessoa te perguntar e tu dizer: lembra que a gente combinou tal coisa e está em tal lugar escrito? O combinado não sai caro. E isso vale para a gente enquanto líder de negócio também. Se eu combinei, fiz uma reunião comigo mesma e decidi que vai ser assim, vai ser assim. O combinado não sai caro. Vou repetir para vocês. Se eu tenho um padrão definido, sempre que surgir a dúvida, eu não preciso mais forçar o meu cérebro a achar uma resposta do além.
do submundo da minha memória. Eu crio fisicamente a solução. Eu dou direção para mim, dou direção para o meu time, e é isso que vai gerar mais tranquilidade para todo mundo. E aí volta aqui a questão da insegurança. Ah, Carol, mas não tem equipe. Já falei sobre isso. Isso se aplica da mesma forma. Eu preciso ter combinados comigo mesmo enquanto líder. Porque se eu, líder de negócio, só confiar na minha memória, tô ferrada. Eu, particularmente, tenho um problema de B12. Então, assim, se eu não... Minha memória é horrível. Se eu só confiar na minha memória, que ela vai lembrar de tudo que eu tenho que fazer, de todos os processos internos que eu tenho, ferrou. E, assim, não é tão mais fácil quando a gente anota, quando a gente tem que fazer X coisa. E aí, a gente anotou isso. Aí a gente chega lá no futuro e pensa, nossa, obrigada, Carol do passado, por ter anotado isso na agenda. Porque a resposta simplesmente pula na nossa cara quando a gente está com a nossa agenda em dia. E eu não preciso ficar fazendo esforço para lembrar. Tá lá na minha agenda, tá padronizado. Toda segunda eu vou fazer tal coisa. Então eu já vou colocar na agenda isso. Isso é um processo. E por que é processo mínimo viável? Porque o processo ele precisa ser prático e viável para todos vocês. Não adianta eu criar um processo complexo, lindo, maravilhoso, cheio de cores, colorido, em que ninguém vai usar. Então, ele precisa ser viável, ele precisa ser simples. E aqui, o processo, ele serve para simplificar a nossa vida. Para gerar o quê? Menos sobrecarga mental. Porque daí eu tiro da minha cabeça a responsabilidade de lembrar de tudo. E eu também tiro da cabeça do meu time a responsabilidade de saber todas as regras o tempo todo. Porque está escrito. Se ele esquecer, ele vai lá no documento e ele vai olhar. E aí aqui entra esse último passo, então, da nossa estrutura para a saída de apagar incêndio, que é a delegação com critérios. Delegar. O que é delegar? Não é passar tarefa. Delegar não é só transmitir a tarefa para outra pessoa. É transferir a responsabilidade com clareza. Ou seja, eu preciso repassar aquela tarefa para aquela pessoa, mas não somente isso. Eu preciso transferir a responsabilidade para aquela pessoa. E como que eu faço isso? Toda delegação precisa conter 4 coisas, tá? Vou colar aqui no nosso para vocês anotarem. A delegação com critério, ela precisa conter o que essa pessoa vai fazer, por quê, para quando e qual é o padrão que ela deve seguir. Ou seja, qual é a forma que ela vai fazer. O pior erro das lideranças é delegar as coisas para alguém e depois ir lá e refazer. Tenho certeza que tem pessoas aqui que repassam as atividades e depois ficam lá. Bah, vou refazer. Isso aqui tá uma merda. Ficou horrível. Cara, não é assim. Se eu tô delegando com critério, eu faço a delegação com essas 4 coisas, eu não vou mais precisar refazer. Eventualmente, vou precisar corrigir se a pessoa fez certo ou não, mas eu não vou precisar refazer. E isso também serve para líderes de negócio. Um exemplo. Tem uma pessoa que me ajudou a fazer um post para o Instagram. Mas eu não gostei muito de como ficou. Eu paguei essa pessoa para ela me ajudar. Mas não gostei. O que eu faço? Eu vou lá e faço do meu jeito. O que acontece aqui? Eu estou reforçando para mim mesma que eu não sei confiar nas pessoas. Que eu paguei alguém e eu fui lá e fiz o trabalho dela. Ou seja, joguei dinheiro no lixo. E o que isso gera? Mais retrabalho e mais dificuldade de pedir ajuda. Porque quando eu faço isso, eu tô reforçando para mim mesma um comportamento que não é legal para mim, como líder. Então, assim, fica difícil da gente desenvolver as habilidades de liderança quando a gente repete esses comportamentos que são ruins. E isso destrói a nossa confiança com a gente e com os outros. Então, não é só delegar. A delegação sem critério, que é o que a gente está falando aqui, ou seja, de só repassar as atividades para outra pessoa fazer, é o que vai gerar retrabalho.
Agora, se eu delego as atividades com um critério bem claro, com todos esses pilares que a gente conversou, com essas 4 coisas que são importantes, eu gero crescimento, tanto para mim como líder, quanto para os outros. E eu costumo dizer que, assim, quando a gente trabalha com pessoas, seja com parceiros, seja com liderados, toda oportunidade que a gente está falando com essa pessoa, a gente é uma oportunidade para a gente desenvolver essa pessoa. Por isso que refazer as atividades dessa pessoa é muito prejudicial para o próprio desenvolvimento dela. E para o nosso também como líder? Sim, mas para o desenvolvimento da outra pessoa. Quando a gente vai lá e pega de volta a atividade que a pessoa não conseguiu fazer, eu estou prejudicando o desenvolvimento da pessoa. E não somente o meu. Tá fazendo sentido para vocês? Alguém gostaria de trazer alguma coisa até aqui? Fechou? Então tá. Gente, temos um método agora. Ele é um método prático, com 3 passos, digamos assim, 3 pilares, em que a gente vai conseguir sair daqui hoje aplicando. E vocês vão sair daqui aplicando isso, mas aplicar uma vez é muito fácil. Agora, sustentar tudo isso é o que vai mudar a liderança de vocês. E sustentar é difícil. Lembra que eu falei antes que o nosso cérebro, ele ama fazer as coisas no automático? Porque ele é meio vagabundo, né? Pois é. Quantas vezes a gente já não tentou mudar alguma coisa na nossa vida ou na nossa rotina e depois a gente acabou voltando para o mesmo padrão anterior? Eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Eu já quis criar vários hábitos, tipo, acordar de manhã, alongar cedo. Tipo assim, odeio acordar cedo. Aí o que aconteceu? Desisti, que eu odeio acordar cedo. Como assim? Eu vou criar uma coisa que não faz sentido para mim. Aí eu, então, voltei pro meu padrão anterior. Então, eu acordo hoje em dia e eu não alongo, obviamente. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele busca, o que a gente falou antes, economizar energia. E ele vai sempre preferir o caminho que já é conhecido. Então, quando a gente está sob pressão, sendo líderes de negócio, isso muitas vezes acontece. Às vezes a pressão é da gente mesmo, mas a gente está num cenário de liderança dentro de empresas. A gente está num ambiente sob pressão. O que acontece com o nosso comportamento? A gente tende a voltar o comportamento antigo. Ou seja, quando a gente está num ambiente de pressão, correria do dia a dia, a gente fica mais estressado, né? O nosso cortisol, então, ele aumenta. O que é o cortisol? Nosso hormônio do estresse. Ele sobe. Aí o que acontece? A gente diminui a atividade do nosso córtex pré-frontal, que é o quê? A nossa cabeça, essa parte do cérebro aqui, que é responsável pela nossa lógica e pelo nosso raciocínio. Ou seja, a gente liga o nosso piloto automático. E aí, voltamos a centralizar. Voltamos a buscar controle. E eu adoro que tem pessoas que falam assim: ai, Carol, porque eu trabalho muito bem sob pressão. Tipo assim, nossa, eu arraso. Eu acho que, inclusive, eu vou melhor do que em momentos comuns. Sim, legal. Aí depois beira o burnout e tá tudo certo, né? Mas vamos lá. Isso pode ser verdade? Pode. Mas, assim, minha opinião é: isso só pode acontecer se tu tem uma autogestão muito bem desenvolvida. Ou tu é um monge, que é um ser humano extremamente evoluído. Porque, sob pressão, a gente tem a tendência de manter os nossos comportamentos no que já é conhecido para nós. Então, a gente não sobe o nível da nossa liderança nessas situações. A gente fica empacado naquilo que a gente já conhece, ou seja, no padrão de comportamento que a gente está acostumado. E aí a gente desce o nosso nível, ao invés de subir. Então, se o seu padrão hoje aliás, se o seu padrão era apagar incêndio e hoje você está querendo mudar, você vai precisar agir de forma estratégica, porque senão tu vai voltar para o mesmo lugar.
vai voltar aquele modo sobrevivência. E, gente, esse workshop, tudo que a gente falou hoje, ele não vai sustentar somente a mudança de vocês, para vocês, vou sair daqui, meu Deus, luz divina, a Carol me deu, e eu vou, a partir de agora, me tornar extremamente estratégica. Pode até ser, tomara Deus, né, que eu tenha essa habilidade com vocês. Mas, assim, aprender é diferente de aplicar. E aplicar é diferente de sustentar. Então, o que a gente precisa daqui para frente? Clareza para gerar a nossa motivação. Porque, a equipe não me motiva, a empresa não me motiva. Desculpa, mas a motivação ela precisa vir de você, enquanto liderança. Não é da equipe, não é da empresa. E o que gera a motivação? A clareza. Eu tenho muito claro qual é o meu objetivo. É isso que vai me motivar. Eu preciso de estrutura para criar o quê? Consistência. Que é o que a gente falou até agora. Sistema, método, processo interno. E acompanhamento para eu ter uma mudança real. Eu preciso acompanhar o meu desenvolvimento para que eu veja essa mudança acontecer. E é justamente isso que a gente faz aqui na Mentoria Una. Então, a gente gera essa mudança real. E hoje, gente, nós temos um acompanhamento individual estratégico para isso, para acompanhar todas as lideranças nesse período que é conturbado. Assumir uma liderança, assumir um negócio é difícil. E eu sei disso, porque eu já passei por isso. Pronto, registrado o momento. Gente, então, para encerrar o nosso encontro de hoje, quero deixar uma mensagem para vocês. A nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, ela é feita de escolhas. E vocês podem continuar sustentando a operação de vocês sozinhos, ou vocês podem começar a construir estrutura. E eu não estou falando aqui só do profissional. Então, a decisão é de vocês. E um líder estratégico, ele não tem medo de decidir. Tá bom? Um abraço para vocês. Contem comigo. Vou deixar vocês descansarem agora, porque eu sei que final do dia é super cansativo. Mas eu fico à disposição ali no WhatsApp, caso vocês queiram me trazer alguma questão. Isa, quer falar? Eu quero puxar o gancho para dizer que vale muito a pena mesmo, gente. Não é propaganda fake de forma alguma. A Carol conseguiu fazer, só que não é rápido, né? Porque, querendo ou não, são encontros em que ela vai lapidar muito vendo o que já existe. Caso alguém já chegue nela numa situação caótica como a que eu me encontrava, vai demorar um pouquinho mais. Mas agora a gente vai para o quê? Vai fechar 6 meses, né? Eu creio que a gente começou mesmo em agosto do ano passado, finalizou no passado ainda. E hoje, assim, um resultado muito talvez o mais forte, porque são vários mesmos, mas o mais forte foi que a Carol conseguiu trazer uma coisa que eu não tive por 6 anos como empreendedora, que era saber os meus nãos. Era dizer, tal cliente faz sentido comigo e tal cliente não faz sentido, eu não preciso. Dava aquele medo, né? Tipo, eu não vou aceitar isso, a empresa vai parar, as coisas vão parar, e na verdade não. Na verdade foi realmente o movimento que precisava, ela colocar ali toda semana essa análise mais focada, lembrar disso. Hoje tu foi falando, eu disse, meu Deus, como a gente esquece quando não está no acompanhamento, né? Mas isso foi realmente bem revolucionário. A gente conseguiu, quem ficou, porque muita gente saiu, quem ficou foi totalmente reformulado, assim, também. Porque aí, sim, aí eu estava conversando e negociando, falando do que a pessoa tinha que estar fazendo para estar na minha empresa. Deixou de ser só sobre o valor que era aquele contrato e a entrega daquele serviço, e sim sobre todos esses atos que vão se desenrolar, né? E aí, é claro, mudança no financeiro, mudança na saúde mental, mudança em tudo, gente. Então, eu realmente não tenho que falar, assim, agradeço muito. Com certeza, em determinado momento, vou precisar de novo, porque a gente, quando vê, já enfiou o pé lá de novo, né? E tem que voltar aqui, ouvir ela mais um pouco e, basicamente, refazer as coisas. Mas as mudanças vêm, mesmo que seja uma situação bem caótica, assim. A gente vai indo pouco a pouco, dá uns meses, tu já nota, e agora, meio ano depois, é uma diferença muito expressiva. Então, fica aí minha colocação, era só isso.
Ah, Isa, obrigada pelo feedback. Não estava esperando, e é muito engraçado, porque sempre que alguém diz, nossa, fez isso, fez aquilo, nossa, muito legal. Às vezes eu ainda me sinto tipo, nossa, eu faço isso mesmo. Mas, cara, realmente é uma transformação que a gente consegue gerar, porque a gente consegue detalhar muito dessas coisas, dessas crenças que muitas vezes a gente tem. Então, assim, às vezes a gente precisa pegar essa parte mais emocional que a gente tem na liderança e trazer um pouco para a lógica. Então, não sei se vocês perceberam, mas eu uso muito dessas coisas científicas, dessas coisas mais racionais, porque é isso que nos dá mais clareza, é isso que vai trazer a gente ali para o centro quando a gente acaba se perdendo. E a Isa trouxe um ponto que é muito legal mesmo, né? Muito do que a gente falou ali também. Quando a gente está sob pressão, que a gente está no dia a dia, que a gente está, quer fazer o nosso negócio acontecer, a gente quer que a nossa liderança melhore, a gente tem uma equipe para liderar, poxa, eu esqueço das coisas, eu esqueço que aquele comportamento já não é mais o que eu preciso, e a gente vai esquecendo das coisas. Então é importante que a gente vá fazendo esses lembretes, né? Criando esses sistemas para que a gente não se perca. Então, Isa, muito obrigada pela tua contribuição, assim, acho que foi super legal da gente te ouvir também. E poxa, eu falei só de profissional, mas a paradinha do CPF também. Isso, gente, foi assim, 2 anos de terapia intensa e tinha certas coisas que eu não mudava, de fato, para essa coisa de se cuidar no meio do empreendedorismo veio também da mentoria. Acho que isso é bem importante. Não foram só negócios e os contratos que foram resolvidos. Realmente uma questão de saúde, assim, ter trazido saúde para dentro de mim e das empresas, né? Então, obrigada, Carol, por tudo isso. Que eu agradeço pela confiança. E olha como é lindo saber dizer não, né? O não, ele é incrível, ele abre portas. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui hoje. Espero, de novo, né? Repito, espero que eu tenha trazido insights legais para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, volto a dizer, eu fico à disposição ali a uma mensagem de distância de vocês. Tá bom? Gente, um beijo, muito boa noite, vão descansar, e é isso, né? É isso, Isa? É isso, tem que descansar para dar certo também. Ai, ai, então vamos lá. Tchau, gurias. Tchau, Rodney. O nosso Beijo, dito obrigada, fluxo. Carol. Um beijo, tchau, tchau.